Olá pessoal, então estou fazendo hoje para vocês um vídeo sobre astrologia horária, que para quem não conhece é a modalidade oracular ou divinatória da astrologia. Então, havendo uma pergunta objetiva que o cliente ou querente, consulente queira saber, eu, enquanto astrólogo, pego e levanto um mapa do céu para encontrar a resposta para a questão do meu cliente, certo? Então, resumidamente, o cliente havia sido demitido e ele queria saber quando que ele ia conseguir um novo emprego. Bom, o meu cliente, ele é significado pela casa 1, que é o ascendente, e Marte, que é o regente do ascendente. Um potencial emprego, ou seja, aquilo que o, o consulente, o querente, ele deseja obter, é o emprego. E o emprego é a casa 10 e Saturno, que é o regente da casa 10. Bom, a pergunta era quando eu vou conseguir um emprego e não se eu vou conseguir um emprego, porque a forma de interpretar uma questão, se é se vou conseguir um emprego ou quando vou conseguir um emprego, é totalmente diferente. Bom, se a gente pensar que uma pessoa de idade economicamente ativa, por mais que ela esteja desempregada, por mais que haja uma crise ou que a questão do desemprego, em algum momento ela vai conseguir um emprego. Então é bem pertinente a gente fazer esse tipo de pergunta: quando vou conseguir um emprego, né? Bom, de forma ideal, a gente desejaria encontrar para acontecer essa contratação, esse emprego, de forma ideal, a gente desejaria encontrar um aspecto entre Marte, que é o regente do ascendente, que é o que significa o meu cliente, e Saturno, que é o regente da casa 10, que é a casa da carreira e do trabalho, tá? A primeira coisa que é interessante a gente observar é que o mapa ele dá bastante informações também sobre a situação atual, não só sobre o que vai acontecer, mas você consegue passar para a pessoa detalhes da situação atual que a pessoa está vivenciando no momento. Por exemplo, a gente tem aqui no ascendente, a gente tem Urano, que não é um planeta tradicional, né, é um planeta transpessoal, que não é tão relevante para dentro da astrologia tradicional, mas ele dá um indicativo aí de certa tensão ou de ansiedade. Então você já imagina que a pessoa está vivenciando um momento de uma certa ansiedade ou tensão em relação à possibilidade ou não de conseguir um emprego. Segunda coisa é que o regente do ascendente, que é o cliente, né, a pessoa que busca o emprego, embora esteja domiciliado aqui, esse Marte esteja domiciliado no signo de Escorpião, ele está numa casa maléfica, né? Está numa casa maléfica e está a menos de 10 graus aqui do Nó do Sul. Então a pessoa tem sente esse potencial de certa forma diminuído e também está numa casa que tem a ver com perda, com ansiedade, uma casa difícil, né? Então a própria posição do regente do ascendente, traz características em relação ao momento que o cliente está passando, já me dá alguma informação adicional sobre isso. O que mais a gente pode observar também? A gente tem esse Marte, que é o regente do ascendente, que é, como eu disse anteriormente, a identificação do meu cliente aqui no mapa, ele acabou de fazer um aspecto com esse Plutão aqui, a diferença de 9 minutos que acabou de acontecer 9 minutos de grau, quero dizer, que acabou de acontecer um aspecto exato aqui com esse Plutão. E a gente sabe que Plutão também, embora não seja um planeta tradicional e não seja tão relevante, aqui nesse caso acaba enriquecendo a análise no sentido de trazer detalhes sobre a situação atual. Por quê? Porque Plutão tem a ver com transformação, com mudança, inclusive com rupturas, com rompimento. Então isso é bem descritivo do fato da pessoa acabar de ter sido demitida, né? Quando essa questão foi levantada, o cliente tinha sido demitido há cerca de 8 dias, 9 dias no máximo. Então, isso aqui é um aspecto muito apertado que acabou de acontecer. Então, esse é bem descritivo em relação à situação da demissão que acabou de acontecer, certo? Bom, como eu comentei, o ideal para encontrar esse emprego acontecendo, identificar quando isso seria encontrar um aspecto aqui entre Marte e Saturno, que é o regente. Saturno é o regente da casa 10, da casa do trabalho, ou seja, seria o meu cliente encontrando um trabalho, né? Ou o trabalho encontrando
o meu cliente, né? Bom, só que aqui no grau onde Marte está, ele não tem a possibilidade de fazer um aspecto aqui a Saturno. Então eu sei que isso não vai acontecer através dos significadores principais, tá? Bom, além da pessoa que pergunta ser significada pela casa 1 e pelo regente da casa 1, sempre também ela tem um significador adicional que é a Lua, né? A Lua, ela é tanto um co-significador, que a gente diz do querente, né, do consulente, como também é uma marcadora dos próximos acontecimentos que devem suceder, certo? Então, como eu não vou ter aqui um aspecto entre Marte e Saturno, que é o que garante para mim o acontecimento, né, ou a ocorrência dessa contratação, desse novo emprego, eu consigo, através da movimentação da Lua, né, a movimentação dos planetas no sentido natural que eles vão ocorrer aí ao longo do tempo, eu consigo identificar algumas possibilidades, tá? Então eu tenho aqui a Lua, que é a co-significadora do cliente, e eu sei que em aproximadamente 5 graus ou 5 unidades de tempo, né, aí a gente tem toda uma técnica específica para fazer a conversão dessas unidades de tempo em se é dias, horas, minutos, semanas, meses, anos, enfim, não é o que eu quero trazer aqui. Mas eu quero dizer que em aproximadamente 5 unidades de tempo, essa Lua, que é a co-significadora, né, que é um dos significadores do meu cliente, vai encontrar essa Vênus. E essa Vênus, ela é tanto um planeta benéfico, né, porque a Vênus e Júpiter são planetas benéficos, né, então isso é um indicativo positivo. E além disso, a Vênus também é a regente da casa 7, que identifica pessoas em geral, contato com pessoas em geral, com o outro, né? Enquanto a casa 1 sou eu, a casa 7 é o outro, né? Então isso coloca o cliente de alguma forma em contato com com uma possibilidade de contato aqui num período bastante curto, tá? E, como eu disse, a Vênus é um planeta benéfico, né? Então, para uma questão de emprego, isso é uma possibilidade realmente de alguma oportunidade que acontece, certo? Bom, além disso, depois, em cerca de 21 graus, mais ou menos, em 21 unidades de tempo que a gente diz, a Lua ela encontraria aqui esse Saturno, que é o regente da casa 10, que é a casa do trabalho, né? Então, o que a gente tem como desfecho, basicamente, dessa questão? Que o que foi falado para o cliente como resposta, né? Que muito provavelmente entre 5 e 21 dias poderia aparecer alguma oportunidade, ainda que não fosse uma oportunidade tão relevante, alguma oportunidade poderia aparecer nesse tempo aí bem curto, aí entre 5 e 21 dias, que seria basicamente o tempo que a gente calcularia aí dessa projeção da Lua encontrando a Vênus, né, que seria uma primeira oportunidade, e depois em até 21 dias, aproximadamente, uma nova oportunidade. Então, aí entre 5 e 21 dias, a pessoa foi informada que ela poderia ter aí uma oportunidade surgindo. E ainda que fosse alguma oportunidade quebra-galho, porque como eu disse no início, o que é realmente significativo seria um aspecto entre o significador principal, né, e Saturno, entre Marte e Saturno. Mas a Lua é também um significador da pessoa, né, no mapa de astrologia horária. Então isso indica uma possibilidade, ainda que seja algum tipo de quebra-galho, tá? Além disso, o cliente foi informado também, como resposta na consulta, na análise, de que em aproximadamente um ano poderia ter a possibilidade de aparecer um emprego no setor hospitalar, tá? Por quê? Porque esse Marte aqui ele está a apenas 1 grau de distância desse Júpiter, que é, em primeiro lugar, um planeta benéfico,
né? Júpiter e a Vênus, como eu disse, são planetas benéficos, então isso é um indicativo positivo, mas além disso, esse aspecto que vai acontecer é também com esse Júpiter, que é o regente da casa 12, que entre outras coisas fala sobre hospitais, né? Então isso dá uma indicação de uma possibilidade de emprego nesse setor aí hospitalar. Então aí foi informado de que também em aproximadamente um ano poderia aparecer uma oportunidade de trabalho no ramo hospitalar. E o último prazo, a última possibilidade que foi dado seria de que em aproximadamente 16 meses aí a partir da data da consulta, o cliente encontraria um emprego aí bastante razoável, bastante satisfatório, porque seria quando o significador do cliente, que é Marte, né, estaria já aqui no signo de Sagitário e faria aí então um aspecto exato a esse Saturno, né? Sendo que esse Saturno é um planeta, o regente da casa 10 é um planeta domiciliado, numa condição muito favorecida, né? Então isso é um indicativo de que esse Saturno representaria um trabalho muito bom, uma boa oportunidade de trabalho. Então aí, em 16 meses aproximadamente, quando esse Marte encontrar, acontece o aspecto exato de Marte com Saturno, seria quando o cliente encontra uma oportunidade de trabalho bastante satisfatória e significativa aí para ele. Eu achei bastante interessante compartilhar, porque essa questão horária, né, ela é um exemplo assim bastante objetivo e preciso do funcionamento da astrologia horária. Por quê? Porque exatamente em 5 dias da data que foi feita a leitura, a pessoa recebeu o contato de uma outra pessoa, fez uma entrevista e em 7 dias esse cliente ele já tinha começado a trabalhar. Então foi aconteceu exatamente como prognosticado aí na questão horária. Eu queria compartilhar com vocês tanto para vocês verem como é o funcionamento da questão horária, né? O tipo de coisa que a gente pergunta, a forma que a gente analisa, a forma que a gente encontra as respostas e que a gente vê que realmente os fatos eles se desdobram com bastante coerência e consonância com aquilo que é interpretado, desde que a gente faça isso com seriedade e comprometimento com a questão. É isso, um abraço, muito obrigado.